Meus jovens, vocês já viram alguma vez uma empresa que não está em recuperação judicial ter solicitada a sua falência na justiça e no dia seguinte as ações decolarem, subirem forte? Pois bem, foi o que aconteceu com as ações da Sequoia, empresa do setor de logística. A empresa teve aqui o pedido de falência solicitada na justiça e as suas ações hoje subiram mais de 7%. Ontem, que foi o dia do pedido, as ações nem se mexeram tanto. Subiram aqui 0,9% e hoje, no dia seguinte, chegaram a subir na máxima do dia quase 13%. E uma das coisas que eu chamo a atenção é a atual cotação da ação da companhia. Ela está aqui em regiões de mínimas. Mínima histórica do papel está aqui em R$ 3,86. Lembrando que a Sequoia fez um grupamento de 20 para 1. Então, para você saber a cotação antes do grupamento, você tem que dividir aí por 20, certo? Mas antes de falar da Sequoia, vou falar aqui com vocês de uma coisa muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Se gostar do conteúdo, encarca o dedão no like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para quem não conhece a Sequoia ou para quem quer ficar por dentro do que está acontecendo aqui ultimamente com a empresa. Sequoia, meus amigos, ela está naquela categoria de empresas novas. O seu IPO saiu por R$ 12,40, movimentando aproximadamente R$ 1 bilhão, dos quais apenas aproximadamente 350 milhões foram para a empresa. O restante, 650 milhões, foram para os bolsos dos antigos acionistas controladores, que era um grupo americano, eram estrangeiros, né? Então, desde que a Sequoia chegou na bolsa, ela passou por movimentos bem diferentes. No início, os juros estavam baixos, a empresa subiu bastante. Ela atingiu hoje o que é os R$ 615, né? Então vamos dividir aqui, 615. 615 por 20. Ela chegou ali, ó, praticamente triplicou de valor. Praticamente triplicou, né? Saiu em 12,40. Ela atingiu o que é hoje R$ 30, que seria o equivalente a R$ 30. E depois, meus amigos, quando os juros começaram a subir, Sequoia saiu caindo aqui, como toda e qualquer empresa que tem dificuldade, que está em período de crescimento. Então, quem pegou aqui está com um prejuízo bem considerável. Quem comprou lá no topo está mais considerável ainda. Em relação à empresa, ela recebeu o pedido de falência. Foi aqui no dia 25 a resposta, certo? E a empresa, ó, ela foi questionada a enviar até o meio-dia do dia 25 o respaldo, a confirmação ou não da companhia para uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico, dizendo que ela tinha solicitado a falência junto à terceira vara de Embu das Artes, em São Paulo. Eles falaram que não foi informada, não foi citada pela justiça e que tomou conhecimento apenas quando recebeu esse ofício. E eles falaram até que isso aí é seria uma conduta danosa, né, de alguns fornecedores. Insistem em utilizar meios inadequados, como pedido de falência, para discutir eventuais débitos como forma de pressionar a empresa de forma indevida a cumprir suas obrigações. No questão, seria aqui ó, uma dívida de 350 mil, em que sequer houve protesto falimentar antes, e a Sequoia não considera a suposta dívida como líquida, ou seja, uma dívida certa. Assim fará o depósito judicial quando for questionado. Então, ela está reconhecendo que realmente tem essa dívida. Ela só está falando, olha, eles não adotaram o caminho adequado. Então, se você já tem essa dívida, para surgir outras, é um pulo, né? E em relação a pedidos de falência, não é a primeira vez que a Sequoia passa por isso, certo? Ela já passou por isso aqui em fevereiro, só que na época era um valor bem menor. E ela falou a mesma coisa que falou agora, que é um valor pequeno, isso não. Quer dizer, aqui ela falou a mesma coisa, que não tinha tomado conhecimento e ainda minimizou, né? Que aqui é um valor pequeno e não afetaria a situação econômica da empresa. Só que agora 350 mil, eu acho que afeta um pouquinho, né? Porque a Sequoia, ela não tá passando aqui por um momento dos melhores.
ela fez uma parceria, ela se juntou com a Move3 em busca de crescimento, mas atualmente ela está passando por uma dificuldade muito grande de geração de caixa, de geração de resultado. A receita até que está crescendo, saiu de 190 milhões para 240 milhões no comparativo dos trimestres de 2023 com 2024, só que ela não dá lucro, é prejuízo em cima de prejuízo. Foi 150 milhões de prejuízo em 2023, em um trimestre apenas, e agora no último trimestre, 119 milhões de prejuízo. Além disso, a empresa não gera resultado operacional, é negativo. EBITDA do último trimestre foi negativo em 16 milhões contra 66 milhões do mesmo período do ano anterior. E quando você vai pegar no comparativo aqui semestral, mesma coisa, a receita cresce um pouquinho, de 490 milhões para 520, mas é prejuízo em cima de prejuízo. 236 milhões de prejuízo no ano anterior contra, em um trimestre apenas, um prejuízo de 240. O EBITDA foi negativo no semestre, né, de 2023 em 67 milhões, agora 31 milhões. E quando você vai ver, por exemplo, endividamento, a empresa está bem endividada para a quantidade de EBITDA que ela gera, a quantidade de resultado operacional que ela gera. No seu último resultado, ela tinha aproximadamente 42 mil reais de caixa, que estava lá à disposição para honrar os seus compromissos, e de dívida total, ela tinha aqui 390 milhões. Então, dívida líquida aqui na faixa dos 350 milhões. Ela conseguiu tirar aqui a sua dívida líquida do final do ano passado de 600 milhões para esses 350 milhões. Como é que ela fez isso? Convertendo dívida em ações. Assim, ela conseguiu diminuir aqui, ó, 240 milhões em dívida em outubro de 2023 e em maio de 2024 ela reduziu 341 milhões de reais em dívidas, totalizando quase 600 milhões. Aqui é a transformação da dívida da companhia em ações. Então é uma empresa que está emitindo várias ações, meus amigos. E em relação a resultados, ela tem aqui, ó, 1 bilhão e 200 milhões de reais em prejuízos acumulados até o último resultado. Outra coisa, a empresa é uma companhia que está fazendo grupamento. Como eu falei, ela fez um grupamento aí de 20 para 1. Esse grupamento, ele ocorreu no primeiro semestre desse ano e na época, pós-grupamento, ela ficou aqui com 19 milhões 482 mil papéis. Quantos papéis ela já tem agora? Ó? 22 milhões e 417 mil. Então ela emitiu aí nesse pouco tempo aproximadamente 3 milhões de papéis. Como é que ela fez isso? Conversão de dívida em ações. Então aumenta a quantidade de ações e dilui. Ela dilui tanto com os grupamentos quanto também pelas sucessivas emissões de novas ações. Então desde o dia, vamos ver aqui o dia, ó, dia 31 de maio de 2024, as ações da Sequoia estão sendo negociadas agrupadas. Se você comprou as ações depois dessa data, a partir dessa data, na verdade, você já comprou ela com um preço agrupado. Quem comprou antes, a lapada está sendo aí bem pesada. E por falar em emissão de novas ações e por falar em diluição de acionistas, a companhia está aí na praça com a emissão de dívida, mais dívidas, isso mesmo. Debentures, meus amigos. E essas não são debentures simples, não são. São debentures conversíveis em ações. A empresa, ó, ela pretende lançar aqui, ó, até 229 mil debentures, cada uma com o valor unitário de 1.000, totalizando 229 milhões de reais. E são debentures conversíveis em ações. Ou seja, chegou o vencimento da debênture, a empresa não conseguir cumprir com suas obrigações, ou houver aqui, sei lá, um pedido, alguma coisa que enseje o pagamento antecipado dessas debêntures, a companhia não conseguir honrar com suas obrigações, o que ela vai fazer? Emitir ações da Sequoia, diluindo ainda mais os seus acionistas. Então, se ela fosse converter aqui 1 para 1, seria mais 229 milhões de reais convertidos em ações. Agora, o preço por ação é aí que eles vão decidir depois.
Então a empresa está aqui, ó, no mercado, está indo fazer esse levantamento e vai fazer aí mais diluição dos seus acionistas, meus amigos. Esses aspectos que eu mostrei para vocês é que fazem com que a empresa nos últimos 12 meses caia mais de 50%, estando negociada bem pertinho da mínima dos últimos 12 meses. Na parte de indicadores, o que vai enganar muita gente é esse P sobre VP, ó, de 0,18, 0,2. Por quê? Porque aqui está justamente não precificando uma empresa que é barata, mas sim precificando uma empresa que tem muitas dificuldades. Uma coisa, por exemplo, é você encontrar uma empresa com um P sobre VP abaixo de 1, 0,5, como é o caso, por exemplo, de várias vezes, fica aqui, por exemplo, ó, Bradesco 3, não estou comparando as empresas, não estou comparando os setores, mas sim essas duas que eu vou falar agora, Bradesco e Banco do Brasil, por vários períodos, elas ficam negociadas com P sobre VP baixo. Por exemplo, Bradesco, por enquanto, 0,85. Banco do Brasil, 0,85. Mas qual é a questão? Bradesco e Banco do Brasil e outras empresas, é que eu não tenho aqui de call, empresas que operam constantemente com P sobre VP abaixo de 1, são empresas que pagam muitos dividendos, são empresas que pagam, fazem distribuição de ações, fazem desdobramento, como é o caso do Banco do Brasil, já fez desdobramento neste ano, ao contrário do grupamento, empresa boa faz desdobramento. Então, ali sim, você vai, opa, P sobre VP tá barata, a empresa tá barata. Sim, Sequoia não, Sequoia aqui, ela tá mostrando uma empresa que passa por dificuldades bem grandes de geração de caixa, de geração de valor para os seus acionistas.